Nós te pedimos, toca nos nossos corações, abre-os, ó Deus, para ouvir a Tua palavra, abre os nossos ouvidos para entender com discernimento aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações. A Ti seja a honra, a Ti seja a glória, a Ti seja o louvor em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Meus irmãos, é um privilégio estar aqui nessa noite de Santa Ceia, onde nós, como Ministério da Juventude, estamos tendo a oportunidade de servir e participar da mesa do Senhor no culto à noite como ministério. E também nós estamos hoje findando o tema que surgiu e cobriu, melhor dizendo, o nosso congresso, somente pelo sangue. Hoje nós estamos encerrando esse tema que nós ouvimos bastante nos 2 dias de congresso, nós experimentamos esse tema, nós ouvimos esse tema durante as reuniões de oração e hoje nós estamos findando e é um privilégio poder estar aqui trazendo essa mensagem de hoje diante dos irmãos. Mas, desde o início dos séculos, ouve-se o que Jesus disse em Mateus capítulo 24. Vocês ouvirão guerras e rumores de guerras. Desde o início dos séculos, nações se levantam contra nações, reinos se levantam contra reinos. Desde que o homem caiu, essa tem sido a nossa história. E ao ser perguntado pelos discípulos, Senhor, quando acontecerão essas coisas? O que são essas coisas? Os sinais da tua volta, os sinais da sua vinda, os sinais do fim dos tempos. Ao perguntarem isso a Jesus, o Senhor respondeu a eles, não se engane, porque muitos virão em meu nome. E um dos sinais que o Senhor colocou em Mateus capítulo 24 foi: nação se levantará contra nação, reino contra reino. Vocês ouvirão essas coisas. Desde lá nós temos ouvido isso e particularmente, eu não sei os irmãos, hoje nós vemos muito isso. Essas últimas semanas, esses últimos meses, temos ouvido falar de guerras e rumores de guerras. Só que dessa vez, ao contrário do restante da nossa história como humanidade, dessa vez as consequências são globais. Dessa vez nós temos armas que destroem o mundo todo. Dessa vez nós temos artilharia tão pesada que é capaz de destruir uma nação, de desolar uma nação por inteira. Ontem mesmo eu estava vendo algumas notícias e eu vi a notícia de que o governo dos Estados Unidos colocou 2 submarinos com armas nucleares próximos à Rússia por conta de algumas falas do ex-presidente russo. Então, hoje nós estamos vivendo diariamente debaixo de ameaça de guerras e rumores de guerras. Uma nação fala uma coisa, outra nação fala outra coisa. Então, isso vem acompanhando a nossa história. E hoje nós temos ouvido muito isso. Só que existe uma guerra que vai muito antes da guerra de homens contra homens. Existe uma guerra que vai muito antes, que remonta a tanto tempo, que nenhum homem havia se levantado contra outro homem. Isso se chama guerra espiritual. Lá em Gênesis, capítulo 3, na queda do ser humano, o Senhor falou à serpente, porém inimizade entre o seu descendente e o descendente da mulher. O descendente dela vai esmagar a tua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Ali em Gênesis, capítulo 3, verso 15, o Senhor já estabeleceu a guerra que estava começando. A guerra entre o descendente da mulher e a guerra entre o descendente da serpente. A guerra da nação de Deus, do povo de Deus, e a guerra daqueles que eram descendentes da serpente. Então, nós ouvimos muitas guerras hoje, só que a guerra espiritual do Senhor contra Satanás, da guerra espiritual do povo de Deus contra o maligno, remonta a muito tempo. Remonta desde o Éden. Quando o ser humano caiu, nós começamos essa guerra. E essa guerra perdurou ao longo da história do povo de Deus, até chegar no ápice dela, até chegar no ponto mais alto de toda a guerra, até chegar no clímax da história dessa guerra, que foi quando o Senhor desceu dos céus. Quando em Filipenses capítulo 2 ele diz, embora sendo Deus, ele não considerou ser igual a Deus algo que devia pegar-se, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo e se tornando semelhante ao ser humano. E sendo reconhecido em figura humana, se humilhou e foi obediente até a morte e morte de cruz. Quando
o clímax da guerra espiritual chegou quando os pés do nosso Senhor desceu à terra, quando o verbo se encarnou, quando João capítulo 1 fala, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Aquele homem descendente da mulher que fora prometido em Gênesis capítulo 3, agora havia se manifestado em carne. Aquele que fora prometido à mulher que esmagaria a cabeça da serpente, agora havia descido ao céu, dos céus, havia chegado na terra, ao ponto de João Batista olhar para ele e falar: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que ele está dizendo isso? Esse é o homem que veio esmagar a cabeça da serpente, porque ele esmagando a cabeça da serpente, o que ele está dizendo? Eu tenho autoridade maior do que você, eu estou destronando a tua autoridade no pecado, e agora a minha autoridade reina sobre toda a carne. Quando o Senhor estabelece o seu reino na terra, e ele chega, ele encarna, né? O verbo se encarna, o verbo se fez carne. João fala: vimos a sua glória como Filho unigênito de Deus, cheio de graça e de verdade. E esse foi o ponto alto da guerra espiritual. Aquela guerra que fora prometida em Gênesis capítulo 3, verso 15, agora chegou em seu clímax. Agora aquele que fora prometido, aquele que viria ao mundo para destronar o poder da serpente, para destronar a autoridade de Satanás, havia chegado. Ao ponto do Salmo 24, profetizando a respeito do Rei da Glória, ele pergunta: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da Glória. E o povo da Galileia havia ouvido sobre isso, estava vendo com seus próprios olhos. Ele é o Rei da Glória prometido, aquele que fora prometido, que vai destronar o poder do pecado, aquele que fora prometido, que vai destronar o poder da serpente. Ele chegou. Ele chegou. O Messias aguardado, o Messias prometido, aquele que iria julgar as nações com cetro de ferro, aquele que iria colocar o poder da morte e do inferno debaixo dos seus pés. E o ponto mais alto da batalha chegou quando o Senhor Jesus foi exposto aos ares, subiu numa cruz, foi pregado numa cruz, foi até a cruz do madeiro, e ali, Colossenses diz, ele despojou os principados e as potestades, expondo-os à desonra pública. Ali foi o ponto alto da guerra. Meu irmão, eu não estou dizendo para você que nós estamos em guerra contra Satanás. Satanás já foi vencido. A nossa guerra é para permanecer no sangue que venceu Satanás. Satanás já é um derrotado. Como igreja, nós prevalecemos somente pelo sangue de Jesus. O ponto alto da batalha espiritual foi na cruz do Calvário, ao ponto do Evangelho dizer que o dia se escureceu, as pedras se fenderam, houve terremoto por lá, porque o Senhor subiu numa cruz, mas naquele momento ele estava esmagando a cabeça da serpente. As suas mãos estavam sendo pregadas, seus pés estavam sendo pregados, mas isso não estava impedindo da cabeça da serpente ser esmagada. O pé estava sendo pregado, mas a cabeça da serpente estava sendo esmagada. Essa é a autoridade de Jesus. Porque embora sendo Deus, ele não considerou ser igual a Deus, algo que devia pegar-se. Ele se esvaziou, assumiu a forma de servo e foi encontrado a figura humana. O que isso significa? Ele diz, olha, o pecado dominou sobre o ser humano, lá em Gênesis capítulo 3. Quando Adão e Eva caem, é uma grande declaração de Satanás para Deus: olha, a sua criação está debaixo do meu poder. A sua criação escolheu se rebelar contra o Senhor. A sua criação não tem capacidade mais de te obedecer. Mas aí vem Jesus, assumindo a forma de servo, assumindo a forma da criação, assumindo o pó da terra, assumindo carne e osso, e ele vive uma vida perfeita, sem pecado nenhum, ao ponto de Hebreus capítulo 4 dizer, pois não temos um sumo sacerdote incapaz de se compadecer das nossas culpas, pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado.
Jesus, ele pega e fala, eles não podem vencer, mas eu venço. Eu vou assumir a forma deles, vou viver uma vida perfeita, vou viver uma vida sem pecado e vou provar que há poder no meu sangue para viver da mesma forma. Quando Jesus é exposto na cruz do madeiro, ele não está dizendo que está sendo derrotado, ele está inaugurando um novo estilo de vida, um novo poder que é dado aos seus filhos. Quando ele é levantado como a serpente que foi levantada no deserto, que todos que foram picados pela serpente, olhavam para a serpente e eram curados. Da mesma forma, o Filho de Deus foi levantado no madeiro para que todo aquele que olhe para ele seja curado da enfermidade chamada pecado. O ápice da guerra espiritual é a cruz do madeiro. O ápice da guerra espiritual, no mundo espiritual, entre o bem e o mal, entre as forças malignas e as forças poderosas de Deus, é na cruz do madeiro. Quando João vê a visão de Jesus, ele diz, eu vejo, ele está vindo num cavalo branco, cavalgando, ele tem uma coroa sobre a cabeça, ele tem uma espada que sai da sua boca, ele tem um nome escrito na coxa, chamada Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e ele dá mais um detalhe, ele vem com um manto encharcado de sangue. O que isso significa? No Antigo Testamento, nas antigas sociedades, o manto era sinal de realeza, o manto era sinal de poder, o manto era sinal de nobreza. O que o João estava dizendo para a gente, o nosso Deus tem a sua realeza, o nosso Deus tem o seu poder, o nosso Deus tem a sua majestade em sua morte, porque na morte de Jesus, os principados e as potestades foram destronadas. Jesus não foi exposto à desonra pública. O livro de Efésios fala, ele expôs as principados e as potestades à desonra pública. Vai falando, você não reconstrói o templo em 3 dias? Desce da cruz. Porque para eles estavam achando que aquilo era uma humilhação, aquilo era uma derrota, aquilo era o ponto mais baixo de onde o ser humano podia chegar. Porque na própria lei dizia, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, olhando aquele cenário da cruz, eles só viam derrota, ao ponto de falar, desce. Mas eles não entendiam que o nosso Deus ali estava saindo vitorioso, porque ele estava morrendo em uma vida perfeita. Ele estava morrendo sem pecado. Ele estava levantando uma declaração dizendo, eu venci o pecado e a morte. E o livro de Romanos diz que todo aquele que vive por ele, que morre com ele, certamente também viverá por ele, será ressuscitado com ele. O ápice da guerra espiritual é a cruz do Calvário. E na cruz do Calvário, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás foi vencida pelo sangue do Cordeiro. Então, o que o texto que diz aqui? Ele fala de uma guerra. E ele fala uma coisa incrível. Fala com o teu irmão assim, lá no céu, só existe uma classe. Os que estão por causa do Cordeiro. Lá no céu só existe essa classe. Lá no céu não existe a classe daqueles que estão por bens. Lá no céu não existe a classe daqueles que estão por status. Lá no céu não existe a classe daqueles que estão por familiaridade, por grau de parentesco, porque o pai era pastor, porque o pai era diácono. Não. Lá no céu só existe a classe daqueles que venceram por causa do sangue do Cordeiro. Não é meu mérito, não é teu mérito, não é meu status, não é teu status. É o poderoso sangue de Jesus que fez aquilo que nós não podíamos fazer, que fez aquilo que fomos incapazes de fazer, mas ele na sua misericórdia destronou os principados e potestades e inaugurou uma nova vida, pois ele é aquele a quem o profeta Isaías profetizou, o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me enviou, ele me enviou para proclamar libertação aos cativos, o ano aceitável do Senhor. Jesus é o ungido de Deus que veio proclamar o ano aceitável do Senhor.
Por isso nós cantamos, por isso nós pregamos, por isso nós ministramos, que somente pelo sangue nós prevaleceremos. A batalha contra Satanás só se perde aquele que não entende o poder do sangue. Só perde a batalha contra Satanás aquele que não está debaixo do sangue. Só perde a batalha para Satanás aquele que não está lavado pelo sangue. Porque aquele que está lavado pelo sangue, redimido pelo sangue, ele entende que Satanás já é um derrotado. Entende que o inimigo já é um derrotado. Entende que o inimigo já está debaixo dos pés do nosso Senhor. E a nós só resta ser o quê? Ser fiéis até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Essa é a mensagem do Evangelho. O Senhor Jesus é aquele que foi profetizado, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é aquele, o motivo da nossa canção, ao ponto de Apocalipse, capítulo 5, os 24 anciãos se dobrarem em uma canção de adoração, dizendo: digno és de pegar o livro e quebrar o selo, pois foste morto e com seu sangue compraste para si um povo e os constituíste reis e sacerdotes. Pois compraste com teu sangue. Ao ponto do capítulo 1 de 1 Pedro dizer: vocês não foram comprados por coisas perecíveis, pelo contrário, pelo precioso sangue de Jesus. O que Pedro está dizendo? Você não foi comprado por ouro, você não foi comprado por prata. Isso significa o quê? Que na sua caminhada não vai ser você que vai se sustentar, não vai ser você que vai dizer quando desiste ou quando para, mas é o sangue que te comprou, é o sangue que tem propriedade, é o sangue que manda, é o sangue que fala, é o sangue que ordena, é o sangue que fala quando vai, é o sangue que fala quando vem, é o sangue que fala quando para, quando descansa, quando continua, pois ele comprou por propriedade. Esse é o valor do sangue de Jesus. Aquele que fora prometido em Gênesis capítulo 3, chegou. Ele chegou e glória a Deus por isso. Ele chegou e glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor por Jesus Cristo. Ele é o Deus Emanuel. O Deus conosco, aquele que Isaías profetizou, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Efésios diz que ele está assentado acima dos principados e das potestades, acima de reinos, acima de reis, porque Colossenses fala, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, ao ponto de nada existisse a não ser por ele, porque ele é a imagem exata do Pai, ele é a expressão exata do seu ser, porque por meio dele tudo subsiste. Quer principados, quer potestades, sejam tronos, domínios, reis, tudo subsiste debaixo da autoridade de Cristo. Porque Ele tem o cetro nas mãos. Ele reina e Ele governa sobre tudo e sobre todos. E o capítulo 12 de Apocalipse, ele fala dessa guerra. Ele fala de uma guerra entre Satanás, Miguel, mas só um povo saiu vencedor. O povo lavado pelo sangue. Um povo foi chamado de vencedor. O povo lavado pelo sangue. O que isso significa para mim, meu irmão? O que isso significa para você, meu irmão? Não existe motivo de estarmos aqui a não ser o sangue de Jesus. Não existe motivo de estarmos de pé, porque há poder no sangue de Jesus. Você está aqui, você está dando testemunho, há poder no sangue de Jesus. Você continua no ministério, não é porque você é bom não, meu amigo. Não é porque você tem talento, estrutura, porque você tem visão, porque você tem capacidade, não. É porque há poder no sangue de Jesus. Você prevaleceu durante toda a sua vida como ser fiel, porque há poder no sangue de Jesus. Você não tem caído na tentação, você tem andado em santidade, não é porque você é bom não, é porque há poder no nome de Jesus, há poder no sangue de Jesus, porque Ele liberta, Ele cura, Ele salva. O sangue de Jesus é poderoso. Nós somos o povo do sangue.
esse mesmo Deus vitorioso, grandioso, majestoso, soberano, que venceu tudo e todos na cruz do Calvário. Ele chega em Cesareia de Filipe, a um lugar onde se chamava Portas do Inferno, a um lugar onde se sacrificavam crianças, até que o sangue das crianças sacrificadas entrasse na caverna e tocasse uma pedra, para chamar a atenção do Deus chamado Pan, o Deus do medo. Naquele lugar onde o medo reinava, naquele lugar onde o Deus do medo era invocado, naquele lugar chamado Portas do Inferno, ele vira para os seus discípulos e pergunta: quem vocês dizem que eu sou? Depois de perguntar quem dizem, e quem vocês acham que eu sou? O que dizes de mim? E o que isso significa para mim e para você? No cenário de medo, no cenário de adversidade, no cenário onde tudo pode parecer contrário, onde tudo pode parecer dominado pelo medo, o Senhor vira para mim e para você e pergunta: quem você diz que eu sou? Quem você diz que eu sou no meio do teu medo? Quem você diz que eu sou no meio da tua adversidade? Eu mudo quando o medo chega na tua vida, eu mudo quando a adversidade chega na tua vida, mas aí vem o apóstolo Pedro, liberado por uma palavra que foi dada pelo Pai, e ele diz no meio do medo, no meio do caos, no meio da Cesareia de Filipe, em alto e bom som: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que isso significa, meu irmão? No meio do teu medo, não esqueça quem teu Deus é. No meio da tua adversidade, não esqueça quem teu Deus é. Estão invocando o medo ao teu redor, não esqueça que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não esqueça que Ele é o que está assentado acima de todos e acima de tudo. Porque foi nesse lugar, e em cima dessa declaração: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus vira e fala: tu és Pedro. E sobre esta pedra, ou seja, isso aí que você falou, essa declaração, isso que você testemunhou diante dos seus irmãos, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por quê? Porque nós somos? Não, é porque Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia! Jesus leva seus discípulos para o meio do ambiente do medo. Jesus leva seus discípulos diante da caverna do Deus Pan, diante da caverna do Deus do medo, onde faziam sacrifícios, um lugar horrível. Jesus leva seus discípulos e diz: aqui eu estou inaugurando a minha igreja. Aqui eu estou abrindo a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. E por que Ele abriu no meio do caos e do medo? Para mostrar para mim e para você que não importa a dificuldade, não importa a adversidade, Ele continua sendo o mesmo, e a autoridade dEle continua inabalável. Seja medo, seja caos, seja adversidade, seja deuses estranhos, o sangue de Jesus continua sendo a base da igreja, e por isso as portas do inferno não podem prevalecer. E é por isso que Apocalipse capítulo 12, verso 11, ele diz: eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Para mostrar que até no medo o sangue de Jesus é poderoso, para mostrar que até no medo o sangue de Jesus é poderoso. E no medo, no meio do medo, no meio das portas do inferno, Jesus inaugurou e instaurou ali falando: isso aqui não vai prevalecer, porque eu estou inaugurando vocês bem aqui. Porque a igreja é chamada para o combate? Por que a igreja é chamada para a guerra? Por que a igreja é chamada para a área de dificuldade? É porque ela pode? É porque ela é? É porque ela tem alguma coisa? Não, é porque ela carrega aquele que é maior do que está no mundo. Ele carrega aquele que tem o sangue tão poderoso, que é capaz de nos fazer luz no meio das trevas. Por isso somos chamados à guerra. Por quê? Porque vamos sair vitoriosos.
pelo sangue de Jesus. Através dele, somente por ele e para ele. Ao ponto do apóstolo Paulo, com os atenienses, citar um poeta deles e falar: nele vivemos, nos movemos e existimos. E ele vai ecoar em outra carta dizendo: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. É ele é o Senhor, ele é o Rei, ele é a autoridade da igreja. Ao ponto de Efésios ele dizer: a igreja está assentada nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Em Cristo. Existe uma batalha. Existe uma batalha contra nós, contra a nossa carne, em sermos fiéis. Satanás está doido por nossas almas. Ao ponto de Jesus falar: se aqueles dias não fossem abreviados, até os eleitos seriam enganados. Ele sairá e vai tentar enganar até os eleitos. Porque ele está sedento pelas nossas almas. Porque quando nós entramos por essas portas, nós estamos dando testemunho. Há poder no sangue de Jesus. Nós estamos ecoando no mundo espiritual que é aquele que se dizia Senhor da terra, quando ele chegou e se apresentou a Deus no livro de Jó: de onde você vem? Venho de perambular pela terra e rodear sobre ela. O que ele estava dizendo? Olha, a terra toda é minha. A terra toda é o meu reino, a terra toda é a minha cidadela, é o lugar por onde eu passeio livremente, é o lugar por onde eu ando. Quando você levanta da sua cama, quando você levanta do lugar de onde você está, sai da tua casa, vem para a igreja adorar o nome do Senhor, você está dizendo: eu vivo nesse mundo, mas eu não sou daqui, eu estou aqui, mas eu fui comprado, porque há poder no sangue de Jesus. Você levanta da tua cama, você está testemunhando: o diabo é um derrotado, porque há poder no sangue de Jesus. Esse é o testemunho. Por isso que a guerra é permanecermos fiéis. Porque uma igreja que esquece que só tem autoridade porque está sentada em Cristo Jesus, ela perde a sua autoridade. A igreja que acha que começa a achar que é alguma coisa. A igreja que começa a achar que é rica mesmo sendo pobre. A igreja que começa a achar que tem prestígio, que tem algo de bom em si mesmo, a não ser o Senhor, ela perde a sua autoridade. Porque a nossa autoridade não vem de nós, mas ela é colocada. E da mesma forma que ela é colocada, ela é retirada quando o motivo é esquecido. Quando o motivo da nossa autoridade é esquecido, a nossa autoridade é retirada. Por isso que o Senhor, quando reuniu os discípulos no cenáculo, ele disse: façam isso em memória de mim. Por quê? Porque vocês precisam lembrar que é a minha autoridade que sustenta vocês. Vocês precisam lembrar que é por causa do meu sangue, por causa do meu corpo, que foi dado em favor de vocês, que vocês estão de pé. Vocês precisam fazer memória de mim, para lembrar que o meu sacrifício, a minha cruz, é o motivo de vocês estarmos de pé. Por isso nós estamos aqui hoje, celebrando a ceia do Senhor. Nós estamos lembrando: o Senhor não vem de nós, mas é o Senhor. Quando nós levantamos o pão e levantamos o cálice, nós estamos dizendo: o Senhor não vem de nós, é o Senhor. Senhor, não somos nós, é o Senhor. Senhor, não é eu, não é meu status, não é meu trabalho, não é minha posição, mas é o Senhor. A Santa Ceia é quando o povo de Deus se reúne, de diferentes graus na sociedade, diferentes graus de tamanho, de ganho, de emprego, de posição, de status, mas todo mundo se reúne em uma só voz para dizer: é pelo sangue de Jesus que eu estou de pé. A celebração da ceia faz isso. A celebração da ceia pega os grandes e pequenos, os pobres e os ricos, e fazem todos confessar: não é eu, é o Senhor. É o Senhor. Eu vivo pelo Senhor, eu caminho pelo Senhor, eu canto pelo Senhor, eu prego pelo Senhor, eu tenho vida por causa do Senhor, e por isso, obrigado, Senhor. É a celebração da ceia. Porque o Senhor Jesus entendeu e entende que na guerra espiritual não podemos esquecer o motivo. Na guerra espiritual não podemos achar que somos nós. Na guerra espiritual não podemos achar que fazemos alguma coisa. Aquele que acha isso no primeiro embate já cai. Aí ele falou: tomem isso,
Façam isso em memória de mim, para que vocês entendam que foi o meu sangue, foi o meu corpo, que foi dado em favor de vocês. A igreja permanece de pé por causa do sangue. A igreja fica de pé por causa do sangue. A igreja vai continuar de pé por causa do sangue de Jesus. 2000 anos de história e nós temos um futuro pela frente, porque as portas do inferno não vão prevalecer, as portas da igreja permanecerão de pé, porque o sangue de Jesus é poderoso. Eu quero te convidar a ficar de pé. Existe uma guerra nos nossos dias, a permanecermos fiéis, mas só permanecerá fiel aquele que guardar o precioso sangue de Jesus, aquele que guardar o motivo da sua compra, aquele que sempre lembrar: Senhor, não sou eu, é o Senhor, é o Senhor. Seja dificuldade, seja potestade, seja principado, você não vai desfalecer. É o Senhor. Não importa se você tem dias difíceis, não importa se está passando por situações complicadas, não importa se é calúnia, não importa se é difamação, você vai permanecer de pé por causa do Senhor. Às vezes a gente chega aqui na frente só por causa do nome de Jesus. Sempre é assim. Estamos totalmente quebrados. Mas a gente lembra: não fui eu que me comprei. Não pertenço a mim mesmo. É o sangue. O sangue me comprou, o sangue vai me sustentar. O sangue me comprou, o sangue vai me levar até o final. O sangue de Jesus tem poder. Somente pelo sangue nós vamos prevalecer. Curve sua cabeça. Senhor, nós te adoramos. Bendito é o que vem no nome do Senhor. O nosso rei vem montado num jumentinho, cria de jumenta. Hosana, Hosana ao filho de Davi, ao rei dos reis, ao Senhor dos senhores. Aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. O dono da igreja, o cabeça da igreja, sustentador da nossa alma, âncora da nossa alma, fiel e bom pastor. Seja adorado, Jesus. Tu és o motivo, nosso Deus. Teu sangue tem poder. Teu sangue tem poder. Há poder no sangue de Jesus. Por isso nós estamos de pé, Senhor. Porque há poder no sangue de Jesus. Nós prevalecemos pelo Teu sangue. Teu sangue tem poder para nos limpar. Teu sangue tem poder para nos salvar. Teu sangue tem poder para nos redimir. Teu sangue tem poder. Seja adorado, Jesus. Somos comprados pelo Teu sangue. Somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Louvado seja o nome do Senhor. Nesses últimos dias de guerra espiritual, antes da Tua volta, nós seremos o povo a quem Apocalipse diz: eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Chegaremos aí em cima, Senhor, com as nossas vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro. Seremos vistos com o sangue do Cordeiro. Seremos marcados com o sangue do Cordeiro. Sairemos com o sangue do Cordeiro. Voltaremos com o sangue do Cordeiro. Pois somos Teus. Fomos comprados por um alto preço. Nós Te louvamos. Tua igreja Te adora. Tua igreja Te exalta. Tua igreja Te louva. Porque foste morto, mas ressuscitaste e reina para todos sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Aplauda o nosso Deus, digno de honra, digno de glória e todo louvor. Aleluia. Eu não ouvi santo, santo, santo. Eu não ouvi glória. Eu não ouvi glória. Uma mensagem dessa sem glória, irmão.
Tem coisa estranha nisso aí. É para clamar o sangue mesmo de verdade, irmão. Eu ouvi um glória. Digo, misericórdia, o que está acontecendo? No ápice da mensagem, não ouvi nada. Digo, meu Deus. Há poder no sangue de Jesus, irmão. Era para darmos uma rajada de glória, uma rajada de glória. Uma rajada de glória. Digo, Jesus, o que eu estou vendo aqui? Mas está na sua mão, Jota. Quero ouvir glória também da sua parte. Da Amanda também, eu quero ouvir. Não ouvi nada. Glória a Deus. Glória ao teu santo nome, Deus. Glória, 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 glória a ti, Senhor. Glória ao teu santo nome, Deus. Glória ao teu santo nome, Deus. Glória a Deus Pai, glória a Deus Filho, glória ao Espírito Santo. Glórias e glórias a ti. O louvor é devido a ti, a adoração é devida a ti. Ah, Senhor, nós louvamos a ti, ó Pai, pela morte na cruz, o Calvário. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Glória ao teu santo nome, ó Deus. Glória ao teu santo nome, Senhor. Seja exaltado e engrandecido, Senhor. Senhor, essa Santa Ceia nos faz olhar para trás, Senhor. Lembrar, Senhor, da tua morte na cruz. Ah, Senhor, nos faz olhar para o momento atual, Senhor, de comunhão da tua igreja em unidade, Senhor. Mas também nos faz olhar para frente, Senhor. Ah, Senhor, que o Senhor está por vir. Ah, Senhor, estaremos contigo eternamente, ó Deus, nos céus. Celebrando contigo eternamente, Senhor. Ah, Deus, é nessa promessa, Senhor, que o nosso coração, ó Deus, está firme, Senhor. Ah, Senhor, na promessa do porvir, da eternidade, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Que nunca venhamos a largar e abandonar o teu sangue, ó Deus. Mas que esteja sempre aspergido sobre as nossas vidas, Senhor. Sobre os umbrais do nosso lar, esteja sempre, ó Deus, o teu sangue, ó Deus. E que possamos, ó Deus, te exaltar e glorificar sempre. Em nome de Jesus.